Estou de volta com a Programação Nacional. Nosso assunto de hoje é sobre porte de armas no Brasil. Estou com o advogado Danilo Bueno e também com o psicólogo Fernando Castro. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de usar a posse e o porte de arma, né? Que tem uma diferença no bloco anterior. Mas eu queria aprofundar um pouquinho com o advogado aqui, doutor Danilo, em relação... Existe diferenças entre a pessoa de ter uma arma que está com munição e não ter munição? Tem diferença em relação a isso? Existe, Júnior. Se eu for pego com uma arma sem munição, é diferente? É diferente. O que ocorre é o seguinte, existe uma diferença entre a potencialidade lesiva, ou seja, o mal que uma arma de fogo municiada pode vir a causar, e o poder de intimidação que a vítima sente ao ver alguém armado. Eu vou ilustrar essa situação que, infelizmente, ocorre com bastante reticência no nosso cotidiano. Se um criminoso, o sujeito, vai praticar um crime de roubo e ele está com uma arma sem munição, a vítima não sabe se está sem munição ou não. Ela sofre um poder de intimidação. Mas aquele ato criminoso nunca vai chegar a um latrocínio, ou seja, a vítima nunca vai vir a morrer em consequência daquele crime de roubo, caso ela não entregue o bem que o criminoso quer. Agora, se o sujeito está com a arma municiada, aquela arma ela tem um potencial, uma potencialidade lesiva, ou seja, ela pode vir a causar a morte. Ou qualquer lesão de natureza grave, ou pode tornar a vítima paraplégica, por exemplo. Os tribunais entendem que o sujeito, em sua maioria, a maioria das câmaras dos tribunais superiores ou das turmas do STJ e do STF entendem que se o sujeito está com uma arma sem munição, aquilo não passa de um pedaço de ferro. Sendo assim, o sujeito responde sim por crime de roubo, mas sem a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Se o sujeito pratica um crime simulando estar armado e não está, coloca a mão embaixo da camiseta, por exemplo, ele vai responder sim pelo crime de roubo, porque ele usou da grave ameaça. Mas ele não vai ter a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Ou se ele estiver com um brinquedo que pareça uma arma, um simulacro, e pratica o crime com esse simulacro. Ele responde sim por roubo, mas sem a causa de aumento de pena. Agora, se ele estiver com uma arma de fogo municiada, ele vai responder pelo crime de roubo com a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo. Olha que interessante isso. São brechas na lei que a gente às vezes não entende. Mas é interessante, Júnior, é interessante e é muito plausível esse entendimento pelo seguinte. Imagine o criminoso. Se a pena é a mesma para ele, estando com uma arma desarmada, uma arma desmuniciada, sim, ou uma arma com munição, se a pena vai ser a mesma em caso de captura, é melhor ele praticar o crime com arma municiada ou desmuniciada? Na cabeça do criminoso. Já que a pena, a minha punição será a mesma, eu vou com a arma municiada. Munição. E o que nós queremos é que ele vá, já que ele vai praticar o crime, já que ele está predisposto a isso, que pelo menos ele vá com a arma desmuniciada, porque aquilo jamais chegará a um latrocínio. Então é coerente. O poder de ofensividade é diferente do poder de intimidação. Bom, existe, está se havendo em Brasília um movimento de mudanças dessa lei, né, ultimamente, do projeto de lei que está se estendendo no porte de armas para deputados, senadores e mais recentemente também advogados, né? Sim, sim. Como o senhor vê isso? Eu vejo como lamentável, eu não faço questão nenhuma. Estou brincando aqui. Eu inclusive, eu fiz o exército, sou oficial da reserva. Na época que eu manuseava a arma, aprendi e sei como é difícil manusear a arma. E concordo plenamente com o Fernando quando ele diz que não basta aptidão técnica, você tem que ter aptidão psicológica e saber lidar com a arma numa situação de risco, numa situação de estresse. Eu acho que é lamentável esse projeto de lei. É um projeto de lei do deputado Peninha Mendonça, ele é do PMDB de Santa Catarina. É um projeto de lei que praticamente acaba com o Estatuto do Desarmamento. Ele é um projeto de lei que reduz a pena, a idade mínima para o agente poder obter a arma, a concessão de uma arma, de 25 anos, que é para ele ter a posse da arma e não o porte. O porte é proibido. A posse de 25 cai para 21 anos. Hoje nós temos uma limitação que cada pessoa que tem autorização para ter o posse da arma e não o porte, repito, ele pode ter apenas 6 armas por pessoa e ele pode comprar apenas 50 munições por arma, caso ele tenha autorização para ter a posse. Uhum. Com o projeto do deputado Peninha,
O porte fica praticamente liberado, caso a gente preencha requisitos mínimos, que é bons antecedentes, não estar respondendo processo, ter ao menos 21 anos. Cada pessoa poderá ter 9 armas de fogo e poder comprar até 60 munições por arma de fogo. Nossa. É algo assim, assustador. Mas então, praticamente cai por terra todo esse projeto de desarmamento no Exatamente. país. E o que é importante destacar, isso é muito importante, o deputado Peninha, ele é integrante da chamada bancada da bala do parlamento, que tenta revogar o Estatuto do Desarmamento. E a bancada da bala tem um lobby muito grande de fabricantes de armas que querem cada vez mais entrar no mercado brasileiro, vender cada vez mais e faturar cada vez mais. Inclusive, a campanha de 17 dos 24 deputados que fazem parte da bancada da bala, receberam doações de empresas bélicas que fabricam materiais bélicos. Além de tudo isso, Fernando, ele citou aqui uma coisa que o jovem de 21 anos já tem condições psicológicas de portar uma arma, porque de 25 está caindo para 21 anos. Espera aí. Que capacidade um jovem hoje, nessa idade, tem de administrar um momento como esse? Eu estou com uma arma na minha mão, estou sob pressão, que já é até difícil, como ele citou aqui na questão do policial. Eu acho um absurdo. Eu acho que existem as suas exceções, mas eu não acho um adolescente ou um jovem com 21 anos que ele tenha total domínio psicológico ou experiência de vida razoável para que ele ande com uma arma. Hoje, a violência entre os adolescentes é muito alta. E se você armar um adolescente, o adolescente por si só ele é muito mais intempestivo. Então ele não vai pensar 2 vezes em fazer uso da arma. Então eu vejo com muita preocupação isso. Eu acho que os índices de acidente ou de homicídios com arma de fogo vão se elevar consideravelmente. Eu não acho uma pessoa com 21 anos totalmente capaz, apta a portar uma arma de fogo. Esse projeto ainda amplia, Danilo, o prazo para renovar aqui o porte de armas de 3 para 10 anos. Isso. É isso? E, Júnior, o que ocorre é que existem várias emendas ao projeto original. O projeto original do deputado Peçanha Mendonça não previa prazo para renovação do registro, o projeto original. Houve emenda ao projeto que aumentava de 3 anos, que é o prazo previsto hoje para a renovação do registro, para que a pessoa possa ter a posse por mais 3 anos, de 3 em 3 anos ela deve renovar, essa é a nossa legislação atual. O projeto original não previa renovação. Então, uma vez concedida a autorização para a pessoa obter a arma, adquirir a arma e ter a posse dessa arma, ela não precisaria renovar. Existem várias emendas a caminho. Uma delas prevê que essa renovação deva ser de 10 em 10 anos, outra de 5 em 5 anos. Agora, essa renovação se faria necessária? Até o Fernando poderia ver, porque não tem que avaliar a pessoa, ela pode mudar de comportamento nesse período? Então, sim, pode sim. Inclusive, no meu caso específico, né, que eu faço os laudos, né, sobre a posse de arma para o clube de tiro, a cada 3 anos o atirador ele passa por mim para revalidar o teste. Então eu ignoro o que ele já fez, eu não olho, eu não vou lá consultar o que ele fez. Eu aplico o teste de novo e daí eu vejo se ele está apto ou não, porque vai muito também de momento. Eu acho que a pessoa tem que estar totalmente equilibrada para portar uma arma, seja num clube de tiro, seja em casa ou em qualquer lugar, ela tem que estar, psicologicamente falando, muito, muito bem equilibrada. Com guardas, com os policiais, a gente já vê a falta de desequilíbrio. Esse caso em São Paulo, da criança de 10 anos que foi alvejada pelo policial, a gente não sabe se a criança atirou primeiro ou se foi o policial, mas existem casos que o policial perde o controle e atira. Sim. Então, se ele é um profissional e ele não teve o controle psicológico na hora. Uma pessoa, um civil que não é trabalhado, que não vive dia a dia com a arma,
como é que ela pode ter esse controle? Entendeu? Por isso que aí exige o preparo, né, Danilo? Justamente. A necessidade de um constante preparo. Agora, imagine só, para conseguir uma habilitação para dirigir veículo no Brasil, a gente já sabe que não é feita da forma adequada, a gente vê inúmeros motoristas imperitos, imagina para conseguir uma habilitação para o porte de arma de fogo. Então não adianta, nós fazemos algumas comparações com os Estados Unidos, mas o sistema de segurança pública lá funciona muito melhor que o nosso. A maior população carcerária do mundo é americana. Então não adianta nós compararmos o nosso país com os Estados Unidos ou ainda com a Suécia, que é um outro país que é um enorme índice de cidadãos de armas por cidadão. Tendo em vista a cultura escandinava, a caça, que é algo cultural a eles, a Suécia não vive um receio, uma necessidade de combater crimes patrimoniais ou crimes contra a vida. A Suécia, hoje a criminalidade na Suécia é a questão do estupro, que não tem nada a ver com a realidade brasileira, em razão do que nós discutimos no primeiro bloco da desigualdade social. E também não tem nada a ver com a questão americana, que hoje o maior receio dos americanos são os atentados. Mas é interessante, Júnior, que um estudo do Departamento de Justiça americano analisou que de 2001 a 2011 foi muito maior o número de mortes causadas por incidentes com arma de fogo do que se somar todas as mortes ocorridas por atentados naquele período. Ou seja, o único problema dos americanos não é só os atentados. Ocorrem sim inúmeras mortes em decorrências de porte de arma de fogo, incidentes praticados por arma de fogo, com mortes relativas à arma de fogo, que não tem ligação direta com atentados. Quer dizer, quando você diz isso, você está querendo dizer que pessoas que foram com a intenção de provocar algo, né, assim, roubar alguém, fazer algo desse tipo, a incidência que você está querendo dizer nesse caso é isso? Sim, ou crime de ímpeto, como o Fernando disse, numa situação de destempero, numa situação ocasional, porque existe o criminoso habitual, aquela pessoa que ela quer praticar crimes e vai praticar crimes, e existe aquela pessoa que ela não tem o perfil criminoso, mas numa situação de destempero, de descontrole emocional, se ela tiver uma arma de pronto emprego, fácil de manusear, ela no momento de descontrole, ela pega essa arma e acaba praticando um crime e se arrepende pelo resto da vida. Mas a vítima já morreu, né? Sem dúvida, não tem mais como voltar atrás, né, Fernando? Eu acho que é fundamental, seria fundamental, né, que os nossos políticos, ou a bancada da bala, como você falou, olhasse um pouco o que acontece nos Estados Unidos, a cultura que existe nos Estados Unidos, essa disseminação de armas lá e os acidentes e os crimes que ocorrem lá. Imagine aqui no Brasil, com essa liberação, nós não temos toda essa estrutura aqui no Brasil para suportar um número enorme de armas no mercado. A nossa segurança pública, infelizmente, deixa a desejar. Sem dúvida. E como é que a gente vai colocar uma quantidade de arma na mão de pessoas que psicologicamente falando, não estão preparadas em nenhum momento para isso. Bom, sem dúvida. Esse é o Programa Nação Nacional, nós estamos falando sobre porte de armas do Brasil. No próximo bloco eu quero falar um pouquinho sobre justiça pelas próprias mãos. Fique com a gente.